Técnicas de construção, continuação da aula 2, unidade 4. Continuamos com o professor Jean Carlos. Unidade 4. Técnicas de construção aplicada à escola. Tentaremos subsidiar ao aluno um conhecimento sobre os elementos de construção para que o objetivo do curso seja atingido. Elementos da construção. Há um conjunto de elementos que fazem com que um edifício fique de pé e atenda às funções para a qual foi projetado. Esses elementos são os pilares, que a gente vê nessa ilustração, vigas, sapatas, que estão aí abaixo desses pilares, ou talvez não estão. Nesse caso de pilar, talvez não exista essa sapata, mas existe um tipo de fundação que não necessariamente seja as sapatas. Existem as lajes, telhados, alvenarias e o acabamento. Então, esses são os elementos da construção. Tá? E a gente vai com esta unidade tentar se familiarizar com eles. Pilares, vigas e lajes. Os pilares, todos nós sabemos, são as peças que recebem os pesos das estruturas e descarregam nas fundações. As fundações, por sua vez, têm a função de receber o peso que os pilares jogam nela e as fundações lançam esse peso para o solo. E dessa forma, a nossa estrutura consegue resistir. As vigas, por sua vez, jogam os pesos dos pilares e os pilares distribuem para as fundações. As lajes jogam os pesos para as vigas e assim sucessivamente. Então, fundação é a base do edifício, né, que recebe todas as cargas da construção e vai distribuir no solo. Pilar são as peças de sustentação vertical que levam as cargas para as fundações. Vigas são responsáveis pela distribuição do peso uniforme. Lajes recebe o peso ou do telhado ou do piso superior, dependendo de quantos pavimentos a sua edificação, a sua escola tem. Tá? Então, esses são alguns elementos da construção. O telhado é um outro elemento muito importante e não só estruturalmente, mas visivelmente influente em uma edificação, né? Um telhado bem feito, ele chama muito a atenção e dá uma certa beleza e um certo conforto também a uma edificação. Bom, o telhado ele serve para proteger contra a água que cai sobre a construção. E cada plano do telhado recebe um nome. Esse nome é chamado de água. Água, né? Por quê? Porque o telhado é que recebe água da chuva, sua principal função, ou a mais eficiente, é receber água da chuva, né? Além de proteger contra o sol também. Mas uma das que o telhado mais é exigido é com relação à chuva. Então, colocar o nome de água para cada local onde deságua a água da chuva. Então, cada inclinação desse telhado é chamado de água. Então, vamos ver aqui uma outra ilustração das águas. Então, a gente vê, começando aqui da frente desse telhado, supostamente. Aqui seria uma água, aqui seria outra água nesse plano. Esse daqui seria uma água. Então, esse telhado, só nessa parte, teria 3 quedas, ou seja, 3 águas. Aqui, essa maior seria uma outra água, 4 águas, 5, 6 com essa, 7 com toda esta do fundo, 8 com esta outra da frente, 9 com esta da lateral. Então, esse telhado é um telhado bem complexo e possui aí 9 quedas d'água. Tá? Foi entendido? Vamos para frente.
Bom, os componentes de um telhado. Esse telhado, no caso, tem os seguintes componentes. Vamos começar aqui dos apoios, né? A madeira, para ficar em cima da alvenaria, ela precisa de algum apoio, porque se ela ficar diretamente em cima, esse peso dessa madeira vai ficar mal distribuído e como o tijolo tem uma resistência menor do que a da madeira, supostamente esse tijolo irá rachar, né? Então nós temos esse apoio. 2 é a linha, certo? Essa peça toda é uma linha. Aqui o 3 é um pendural. 4 é uma empena. Chapuz ou chafuz é essa pecinha de madeira que segura a terça. Caibro é esta peça que fica aqui, que receberá a ripa e, consequentemente, a ripa vai receber a telha, certo? Essa peça no final é um beiral, tá? É um acabamento. E aqui em cima será a cunheira. E essas peças que ajudam na sustentação são chamadas de diagonal. Então, aqui é uma composição, as terças eu já falei, é uma composição dos telhados, certo? Materiais de revestimento. Bom, os materiais de revestimento. O azulejo, o azulejo, ele é um excelente material de revestimento. Tanto é que a gente vai dar só esse exemplo, mas existe outros tipos de revestimento. Mas os azulejos usados para escolas são os mais indicados, porque eles permitem uma fácil limpeza, preservam o ambiente do edifício, facilitam a manutenção, higienização do ambiente. Então, por essa razão, os azulejos são os revestimentos mais indicados. Aqui é uma ilustração do azulejo sendo executado. Tá? Pisos. O piso pode ser de diversos tipos e devem ser dimensionados de acordo com o seu uso e seu desgaste. E ele pode ter diversas texturas, né? Certo? E o uso é recomendado para a escola do PI 5. PI é uma sigla que mede a capacidade de resistência à abrasão, certo? Indica a resistência à abrasão. É uma sigla que tem o seu significado, não é uma sigla que tem significado português, ela, ela tem essa função de indicar resistência à abrasão. Então, os pisos, eles podem ser dos seguintes tipos: cerâmicos, ladrilhos. Ladrilhos, eles podem ser aquela peça mais comprida, certo? Ou aquela peça bem antiga que eram executados antigamente os pisos nas fazendas, né? Bem decorativa, parecida com a cerâmica, mas só que era bem mais trabalhada. Então, não sei se vocês conseguem lembrar desse ladrilho. Então, era uma peça que os portugueses foram os que trouxeram ela para o Brasil, né? É semelhante à cerâmica. Ela é semelhante às cerâmicas, só que bem mais resistente, tá? E eles apresentam as características térmicas bem mais agradáveis, certo? Vamos para o próximo, o concreto. O concreto também serve para se fazer o piso, né? A gente pode deixar o piso só no concreto. É só trabalhar direitinho a superfície do concreto para que ela fique lisa o suficiente para funcionar como piso, que teremos aí um excelente piso, bem resistente.
Granilite é outro tipo de piso, certo? O granilite, ele pode ser usado em nossa escola, é um piso bem indicado. Ele tem uma alta resistência à abrasão. Então, para a escola, hoje é um dos mais utilizados. Piso de madeira também poderia ser uma sugestão, mas o piso de madeira a gente já tem alguns problemas, mas não deixa de ser um piso que pode ser utilizado. Borracha vinílica é um piso que é feito de PVC, então, se é feito de PVC, a resistência também dele é boa, tá? Apesar de ser de PVC, mas é um piso bem fácil de ser aplicado. E a vantagem dele é que ele deve ser aplicado em uma superfície bem plana e raramente tem desnível, né? E com relação às juntas também a gente pode considerar que são mínimas, tá? Cimento queimado é um outro tipo de piso, que a gente vai ver uma ilustração mais à frente. Esse tipo de piso é também um piso muito liso e também um piso resistente, só que menos resistente do que o concreto, que o granilite, porque a sua superfície que vai ficar queimada, ela é mais fina. Então, se ela é mais fina, ela vai dar essa característica de menos resistência do que o concreto, que o granilite, que são pisos mais resistentes. Mas o piso com cimento queimado também é bastante usado. Taipá. Taipá vem da construção mesmo da casa de Taipá. Certo? É um piso de barro, achatado com pilão, né? Então é feito as placas. Em vez de se fazer a alvenaria de Taipá, é feito as placas e essas placas servem como piso também. Esse piso já não é mais utilizado hoje. Então aqui a gente vê um exemplo de um piso de madeira, bem interessante. As escolas antigas usavam bastante, né? Hoje com o granilite, com as cerâmicas, com alta resistência à abrasão, a gente já não tem mais pisos de madeira sendo executados, a não ser em escolas tradicionais, em reparo, alguma coisa do tipo. Bom, impermeabilização. A impermeabilização é a técnica de proteger a edificação da água. Nessa ilustração, a gente vê um trabalhador aplicando, né, um tipo de impermeabilização. Essa impermeabilização chama-se manta asfáltica. É um material derivado do petróleo mesmo, por isso que é chamado asfáltica e se assemelha muito com o asfalto, mas só que é um material mais trabalhado, um material mais nobre. Então é fácil de executar, você vê que ele já executou uma boa parte. Então essa manta ela é aplicada a quente, ou seja, precisa de algo para aquecê-la e ir desenrolando. E com o aquecimento, ela, ela vai derreter, digamos assim, e nesse derretimento vira cola, e essa cola vai servir para fixar a própria manta com a superfície que se deseja impermeabilizar. Antes é feito um preparo, a superfície tem que ficar toda limpa, então deve ser aplicado um produto, você observa que existe aí uma tintura preta em cima dessa laje, que já não é a cor normal do concreto, não é louro, mas sim uma aplicação de um produto para facilitar a aderência da manta ao concreto. A pintura, pessoal, outro item bastante interessante para a gente aprender, a pintura. A pintura, ela ajuda na beleza do edifício, ela também pode ter a função de impermeabilizar a parede,
né? Temos aí pinturas ou tintas que têm essa função, elas são plásticas, né? Então a umidade raramente consegue passar por elas. Elas têm também a função, pessoal, de trazer conforto térmico, certo? Elas têm a função de trazer conforto térmico. Como trazer conforto térmico? Ou conforto visual, tanto faz. Elas têm a função de trazer esse conforto dependendo das cores. Cores quentes, como amarelo, laranja, vermelho, né? Trazem alegria, vivacidade. Então, cores frias como azul, violeta, tons de verde, eles já dão a sensação de calma e repouso. Então, dependendo desse estudo das cores, a gente pode aí deixar um ambiente mais calmo, mais alegre. Então, traz um conforto também. E as cores são fundamentais para uma escola, né? Tipos de tinta, né? As tintas podem ser PVA, textura acrílica, esmalte sintético, epóxi. Então, nós temos uma variedade de tipos de tinta e também temos uma variedade, juntamente com esse tipo de tintas, de tipos de textura de tintas, certo? Efetuando reparos. Nesse item, temos que apresentar algumas técnicas e instrumentos para facilitar a compreensão. Ou seja, vamos apresentar o conceito de cada um desses itens para que a gente possa vir a utilizá-los. Bom, traço, pessoal. O traço nada mais é do que a medida de cada material a ser empregado na confecção de uma argamassa, tá? Então, isso é o traço, é a dosagem, né? Ou as proporções de material. Cura. Ora, se você faz um traço, pessoal, esse traço deve secar. Então, a cura nada mais é do que essa secagem, ou seja, o endurecimento dessa argamassa que você preparou. Então, a cura é isso. Geralmente, a cura ela se inicia em 2 horas. O endurecimento, um cimento comum, geralmente é 2 horas. Mas ela começa a partir do momento que você mistura com água. Mas só temos resultados práticos depois de 2 horas a argamassa misturada. Então, geralmente depois de 2 horas, com a argamassa está misturada, ela já perdeu algumas propriedades e não é aconselhável a gente aplicá-la para um fim que vai ser exigida mecanicamente, né? Junta de dilatação é a separação física entre duas placas de uma estrutura. Essa junta de dilatação é aquele risco entre, por exemplo, cerâmicas, entre granilite, entre um piso de concreto, um piso de cimento, é justamente para evitar que esse piso rache, para poder proporcionar uma dilatação entre as suas placas. As peças cerâmicas, existe muito isso. Cimento Portland é o cimento comum que a gente usa, esse nosso cimento que é comercializado. Então, acredito que esse cimento a gente não tenha dificuldade em identificar. Gesso. Gesso é aquele material branco que também serve para fazermos aí reboco, serve para fazer forro. Então, o gesso, o gesso é um material importante também na construção civil ou na manutenção, no reparo. Chapisco. O chapisco
uma superfície irregular que é composta por cimento e água e areia, e é aplicado em camada bem fina na alvenaria de tijolo. O chapisco, a principal função dele é fazer com que o reboco tenha aderência à alvenaria e também tem a função de impermeabilizar. Então, o reboco é o revestimento que vai deixar a superfície de uma alvenaria plana. A diferença entre reboco e emboço é que o emboço ele não precisa ser alisado. O reboco sim, o reboco precisa ser liso, ter a sua superfície lisa. Trena. A trena é um equipamento que vai auxiliar nas medidas de comprimento, tá? A trena, a unidade de medida que ela nos proporciona é o metro, e existe em polegadas, mas como a nossa unidade de medida oficial é o metro, usamos o metro. Nível. Nível é importante para que possamos deixar uma alvenaria plana, por exemplo, ou um piso plano. O nível é um sistema bem simples. O nível comum, ele usa uma mangueira que, através da física, né, ou seja, da gravidade, a teoria dos vasos comunicantes, ele consegue deixar as duas pontas dessa mangueira niveladas. Então, onde eu quero nivelar, eu levo uma ponta da mangueira e vou marcando onde o nível da água chegou. Então, me dá uma garantia de que eu tenho uma superfície plana, se eu considerar as medidas obtidas nessa mangueira no nível. Como se fazia um reboco? O reboco ele deve ter uma espessura que varia aí entre 1 centímetro, 2,5, 3, dependendo da regularidade da parede. Tá? É lançado o chapisco primeiro, depois logo em seguida é lançado a massa para o reboco, logo em seguida retira-se o excesso com a régua, e essa régua vai dizer se está ou não está plano, se precisa ou não precisa de mais enchimento com massa, e então será troiado. A superfície do reboco vai ser planeada, no caso. Vamos preparar um embolso. O embolso é semelhante ao processo do reboco. A única diferença é que ele não vai ser liso. A superfície não precisa ser lisa. Geralmente a gente usa o embolso para receber a aplicação de revestimento cerâmico, ou seja, receber a argamassa e logo em seguida, em cima da argamassa, que fica em cima do embolso, receber a cerâmica. Então, essa é a disposição de qual é a ordem de cada material: chapisco, embolso e reboco. O embolso também pode receber o reboco, né? Dependendo da espessura da parede. Se a parede precisar de um enchimento muito maior do que o enchimento que é um reboco, ou se o próprio reboco não conseguir regularizar a superfície da parede, o embolso pode ser solicitado. Levantamento de uma parede de tijolo. A parede de tijolo, ela tem obrigatoriamente que começar pelos cantos, porque levantando um canto e o outro, você tem como nivelá-lo, colocá-lo em prumo e aí sim colocar em alinhamento com o outro canto já iniciado. Com isso, temos a garantia de fazer uma parede totalmente na vertical e totalmente alinhada e nivelada.
Essas são as três preocupações que nós temos que ter ao executar uma alvenaria. Temos que deixá-la alinhada, nivelada e verticalizada, ou seja, no prumo. Fazendo um piso de cimento queimado, aqui o piso de cimento foi feito, e aí vem agora com um pó químico chamado xadrez, misturado com cimento, por cima do piso ainda fresco, né? Ainda mole, e faz o acabamento na cor desejada. Esse é um piso de cimento queimado. Parede com pintura. Parede com pintura. Logo em seguida o reboco, pode vir uma base para segurar a pintura, ou pode vir uma massa para segurar uma pintura. Então, a pintura é feita dessa forma, sempre com cuidado no final de fazer um acabamento perfeito, não achar que pelo fato de ser o final da pintura, deixar um acabamento mal feito, e isso realmente é muito desagradável. Vidros e esquadrias. Temos que ter bastante cuidado com a aplicação de vidros, né, e esquadrias, né. Temos que principalmente usar os equipamentos de segurança, tá? Além das luvas, temos que ter óculos, que o vidro é um material muito perigoso de se trabalhar na construção civil, certo? Então nós temos que manuseá-lo com cuidado, temos que ter os equipamentos adequados. Com relação ao vidros e esquadrias, que temos para informar é isso. Utilizando os equipamentos e as ferramentas adequadas, podemos fazer um bom trabalho com relação a essa manutenção. Bom, umidade em rodapés de paredes. Tá? O rodapé, justamente, ele vai servir para impedir essa umidade, ou se não impedir, esconder essa umidade. Mas ela com certeza uma hora aparece. O ideal era que fizéssemos uma impermeabilização na parede e no reboco, para que isso não viesse a acontecer. Mas geralmente não nos preocupamos com isso, e vai acontecer essa umidade. Tem que ser feito, retirado, e a troca de um rodapé, no caso de um rodapé de madeira, porque madeira não responde bem com a umidade. Bom, orçamento, pessoal. No final de tudo, nós temos aí um orçamento. O que é o orçamento? O orçamento é representar todos esses serviços como um custo financeiro. É dizer quanto que vai custar toda essa mão de obra, todo esse material ser empregado, todos os equipamentos, todas as ferramentas, todos os auxiliares. Então, o orçamento ele vai nos dar essa noção. Então, o orçamento raramente ele é exato, mas nós temos que procurar ser o mais acertado possível. Então, o orçamento. A gente vê aí um exemplo de uma planilha orçamentária, onde na primeira coluna, que é essa daqui, nós temos aqui os itens para que nós possamos acompanhar de ordem crescente a evolução do orçamento. Nós temos aqui a discriminação dos serviços, o que é que vai ser feito. Aqui nós temos a unidade, como será cobrado esse serviço, se é por metro quadrado, se é por unidade, se é por metro cúbico, dependendo do serviço.
Nós temos aqui o quantitativo, nessa quarta coluna, quantitativo, que vai nos dizer qual a quantidade de serviços a ser executada de acordo com a discriminação. Nós temos aqui o preço unitário, ou seja, o preço por cada unidade do serviço. E aqui no final nós temos o preço total de cada serviço. E por fim, somando todos esses serviços, teremos o preço final, que será aqui. No orçamento, se é um orçamento grande, temos também aqui o BDI, que é as despesas indiretas. E é onde está o lucro também do trabalhador, do construtor, da construtora. Tá? Então, orçamento, de maneira bem simples, é isso. Se você se basear por essa planilha, não tem como dar errado o orçamento, né? Bom, obrigado. Vamos para a última unidade, que é a unidade 5. E espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.